Hoje com o pesquisador da Embrapa Instrumentação, Luiz Henrique Bassoi. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Otávio. Vamos falar sobre vitivinicultura de precisão e o impacto desse método na qualidade da produção de vinhos. Eu até perguntei para o João aí, que fez o contato com você e ligou para você. Falei, cadê aquela tacinha, João? E aquela garrafa aberta para a gente ir degustando, enquanto fala sobre essa coisa tão gostosa, boa, harmoniosa e pacificadora que é um bom vinho. Ele falou, está muito cedo, Tavinho. Eu falei, bom, então tá bom. Aí ele falou assim, aí eu perguntei para ele, viemos aqui para beber ou para falar? Ele falou, para falar. Então tá bom, vamos falar. João, mas a primeira pergunta, eu sou um apreciador de vinhos e bebo vinho diariamente já, desde quando me conheço por gente. E gosto muito do que está acontecendo com o vinho brasileiro, que vem melhorando muito de qualidade. Sempre tomou muita paulada, porque era ruim mesmo, antigamente, e não tinha qualidade. Hoje, até aqueles sem qualidade, com os usos de uva Bordeaux, uva Isabel, que são os chamados vinhos de mesa, né? Que são vinhos muito comuns em todo o Brasil, porque eles têm um custo menor, eles são mais baratos. Eu sempre provo, às vezes estou numa churrascaria lá no interior, no sul do Brasil, eu falo, me traz o vinho da casa. E me surpreendo, às vezes, porque você tem até varietais, e tem vinho de garrafão Taná, tem vinho de garrafão Cabernet Sauvignon. Enfim, eu acho que o mercado mudou. Antes era, o vinho do garrafão, só isso. Hoje não, você tem varietal indicado. Eu estou errado ou a minha percepção está certa? O nosso vinho e o nosso espumante eu nem vou falar, porque ele já tem padrão internacional, né? Mas o nosso vinho, principalmente o tinto, ele vem melhorando de qualidade mesmo? Ou a minha percepção está errada, João? O nosso vinho está melhorando de qualidade, sim. Basicamente, nós temos 3 grandes regiões vitícolas no Brasil. A tradicional, localizada no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A partir dos anos 2000, o chamado vinho tropical no semiárido brasileiro. E, recentemente, na região sudeste, os chamados vinhos de inverno, né? Onde, com a adoção do sistema da dupla poda, se faz com que a colheita da uva seja realizada no período de inverno, daí a denominação de vinho de inverno. E justamente nesse sistema de produção de uva para vinificação com colheita no período de inverno, é que a Embrapa, em parceria com a EPAMIG, o Núcleo Tecnológico de Uva e Vinho, localizado em Caldas, e também com a participação da Unesp de Botucatu, Faculdade de Ciências Agronômicas, tem desenvolvido alguns trabalhos no contexto da vitivinicultura de precisão, que nada mais é do que a adoção de práticas, de procedimentos da agricultura de produção na vitivinicultura, ou seja, no sistema de produção de uva para vinhos. Ô, João, conta para mim um pouquinho da história. Como é que surgiu esse processo? A gente ouve muito falar nessa dupla poda ou poda invertida. Explica para a gente como é que é isso, porque faz tempo que eu não encontro o meu amigo Góes aqui de São Roque, ele também, os vinhos dele melhoraram muito de qualidade, já tem vinhos premiados, inclusive, e eu esqueci de perguntar da última vez sobre isso, e ele adota esse processo também. E você citou bem essa região aqui da Serra da Mantiqueira, que tem vinhos premiados, inclusive, internacionalmente, utilizam desse método. Conta um pouquinho da história, como é que surgiu isso? Porque essas coisas são fantásticas. Quem é que foi lá e resolveu podar num período inverso a videira e aí viu que a brota vinha melhor e a qualidade e brix da uva vinham melhor? Isso aí foi um trabalho pioneiro, liderado pelo então pesquisador da EPAMIG, Murilo Regina, e sua equipe, que fez algumas avaliações em função da adoção da dupla poda ou poda invertida, que basicamente é a realização de 2 podas na videira, uma para que haja apenas o crescimento vegetativo, realizada ali por volta do mês de agosto, né? É o ciclo de formação, e uma segunda poda realizada em janeiro, aí chamado ciclo de produção, para que a uva possa ser colhida em junho, julho, fazendo com que o período de maturação ocorra nos meses em que há uma maior amplitude térmica, ocorram menos chuvas, e isso favorece o processo de maturação da uva. Consequentemente,
as características enológicas da uva são melhores e isso vai ajudar na obtenção de um vinho de melhor qualidade. É impossível fazer um vinho bom com uma uva ruim. Isso é verdade. Aliás, o pessoal brinca muito, diz que o cara precisa ser muito ruim lá em Mendoza para poder estragar o vinho. Você precisa fazer muita força, porque qualquer uva que vem, que dá lá, ela já está dentro de condições muito boas. Então, quer dizer, a gente está enganando a planta, porque a uva precisa de condições hídricas XYZ, precisa de terroir XYZ, né? E temperatura XYZ. Então, quando você planta ela numa área onde você tem não as especificações que ela tem, você dá uma enganada, uma driblada na planta para jogar o seu processo produtivo para um período que seria mais adequado à genética da planta. Exato, é uma adaptação que a planta apresenta e com isso o produtor ele tira vantagens para a obtenção de características desejáveis presentes nas uvas e que serão, evidentemente, obtidas durante o processo de vinificação, a obtenção de um produto de melhor qualidade. Além dessa técnica da dupla poda, ou poda invertida, como chamam, quais são os outros métodos ou instrumentos usados nessa vitivinicultura de precisão? Inclusive, numa foto ali, eu vi o rapaz com um aparelhinho ali por perto, acho que ele estava medindo o Brix da uva. Era isso? Veja bem, exatamente. Não, perdão, ali ele estava medindo umidade. A abertura, existe ali medidas de umidade do solo, medidas do comportamento da planta. A vitivinicultura de precisão, assim, em poucas palavras, é uma forma de gestão do vinhedo, em que você analisa como que o solo varia, como que as plantas variam em relação a seus aspectos produtivos, a seus aspectos qualitativos. E, com base no conhecimento dessa variabilidade no espaço, no vinhedo, conforme essa variabilidade de um ciclo para outro, o produtor começa a conhecer ou ter maiores informações detalhadas a respeito do vinhedo. E, com isso, ele pode se basear, tomar decisões para fazer algumas práticas agrícolas de modo diferenciado. E no caso dessa parceria que a gente tem com algumas vinícolas, como a Terras Altas em Ribeirão Preto e a Casa Verrone em Tobi, também já tivemos parceria com a Vinícola Guasper em Espírito Santo do Pinhal, pode-se fazer o que nós chamamos de coleta seletiva, dividir o vinhedo em zonas de colheita e fazer a vinificação das uvas em separado, para tentar diferenciar ou mostrar as características que podem ter em uma zona, por exemplo, de maior vigor ou de maior ou de menor vigor das uvas. E com isso, obter algumas características do vinho que podem ser interessantes à vinícola, e isso, evidentemente, quem determina é o pessoal que trabalha na área de enologia. Ô, Luiz, então, eu te chamei algumas vezes de João, desculpa aí, mas não, Luiz Guilherme Bassoi. É que o João é meu coordenador aqui, ele fica me passando informações por aqui, às vezes eu troco. Então, quer dizer, isso é muito legal, porque pegando no terroir uvas de duas áreas diferentes, você pode produzir 2 mostos, ou 3 ou mais, diferentes, e pode obter vinhos com características enológicas diferentes. Não quer dizer que você, porque essa condição aqui, essa condição é pior para a parreira, você vai fazer um vinho ruim. Não necessariamente. O vinho não tem vinho ruim. O vinho tem características próprias. Eu tenho um amigo que é espanhol que ele diz o seguinte: inclusive as pessoas às vezes vão beber um vinho numa determinada região, num determinado lugar, aí fala, mas não é igual aquele vinho que eu bebia. Peraí. O vinho libanês que existe, aliás, foi lá naquela região do Líbano e da Turquia, que as primeiras videiras foram trabalhadas, isso lá antes de Cristo, foram trabalhadas para produzir vinhos. Ele é completamente diferente do nosso, em acidez, em paladar, em aroma, em consistência, em cor, em tudo. Vai pegar vinho da Iugoslávia, é diferente. O que existe, na verdade, que as pessoas estão acostumadas, é um padrão, mais ou menos, de vinho para ser consumido, porque o consumidor ele tem um paladar mais ou menos homogêneo.
Então, grandes empresas se preparam para produzir vinhos diferentes para paladares mais, como é que eu vou falar? Mais sensíveis, e existe o vinho que segue mais ou menos uma linha que contenta mais ou menos geral. Essa, mais ou menos, é a explicação. Eu só queria realçar que a vitivinicultura de precisão, ela auxilia ao produtor, ao viticultor, conhecer melhor as diferenças que existem dentro do vinhedo ou entre vinhedos, e com isso ajuda a tomada de decisão se ele vai colher tudo de uma vez, ou se existem diferenças interessantes do ponto de vista enológico que deem uma razão técnica boa para que a colheita seja feita em separado e a vinificação também seja feita também em separado. Ô, Luiz Henrique, então, ela pode ajudar a melhorar a qualidade do produto final. Rapidamente, porque o nosso tempo esgotou. E se ela trabalha colocando a videira numa condição boa de produção, onde seria uma condução, uma posição ruim, inversa, ela serve também para a vitivinicultura, que está em regiões que já estão mais ou menos adequados climaticamente e de terroir para a produção de uvas de vinho. Sim, pode servir de orientação de base. Tá, legal. E só para lembrar e complementar o que ele disse, de você colher em tempos separados, durante muito tempo o vinho Merlot do Chile, ele vai confirmar isso para mim, mas o vinho Merlot do Chile era um vinho que era de uma uva tardia, porque a Merlot é tardia, mas colhia-se junto também a Carmener, que é uma uva que amadurece mais ou menos ao mesmo tempo da Merlot, só que tem características completamente diferentes. A Merlot é uma uva mais suave, mais doce, a Carmener é doce, mas ela é mais ácida. E aí, um sujeito lá, um pesquisador, descobriu... Você sabe como é que você conhece a variedade da uva? É pelas bordas da folha lá, pelas ranhuras da folha, né? Aquelas rebarbinhas. Ele descobriu, falou, opa, isso aqui não é Merlot, isso aqui é outra coisa. Ele foi descobrir, era de uma casta francesa que veio e estava sendo tratada como Merlot. E aí descobriram a Carmener. A Carmener estava esquecida lá no Chile, é verdade. E aquela filoxera ainda é problema para a gente? Não mais. Não, aqui não. Aqui não, né? Tá bom, então. Ô, Luiz, muito obrigado aí pela participação. Você sabe que eu tinha 3 sonhos na vida, né? Tem vários. Dos 3, assim, de trabalho, um eu realizei, que é ser jornalista. Eu tinha mais 2. Um era ser piloto de avião, que esse eu já desisti, porque nessa idade aqui não dá mais. E o outro era ser produtor de vinhos. Esse aí acho que talvez ainda dê para pegar um rabinho de carona. Tá bom. Boa sorte. Tá bom. Vem cá, para quem quiser saber mais, qual é o endereço de vocês? Bom, pode entrar em contato comigo através do e-mail luiz.bassoy@embrapa.br. Aliás, eu sou de Marília e toda vez que eu vou para Marília, eu passo ali naquela região. Você falou que a Unesp Botucatu está nesse trabalho de pesquisa também. Eu passo ali naquela região de Galha, onde tem um buracão e tem uma serrinha. Eu não sei porquê, mas o meu sexto sentido diz que ali é um lugar bom se você plantar na face norte para dar boas vinhas para a vitivinicultura. É chute, porque hoje a gente sabe que acabou aquele do lugar tradicional, né? Você pode testar outras variedades em outros lugares. O maior exemplo está aí, você citou a Serra da Mantiqueira. Um abraço. Exato. Tchau, Luiz. Obrigado. Um abraço. Bassoy.